Ei você! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E para quem não me conhece, eu sou a Caroline Santana. Sejam muito bem-vindos. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem perpetuado muito grandemente na minha vida, acho que na vida de todos, que é sobre as nossas comparações e a nossa autoestima. Então eu espero muito que vocês gostem e não se esqueçam de curtir o vídeo, de compartilhar se o que a gente conversar aqui hoje fizer sentido pra você. Esse tema foi um tema que foi comentado em um dos meus vídeos pedindo pra me falar sobre questão de como a gente pode se amar mais, como a gente pode melhorar nossa autoestima. E eu fiquei pensando que era uma responsabilidade muito grande falar sobre esse assunto aqui no canal. Porque, para pensar que nós temos aqui hoje, atualmente, até esse vídeo, 756 pessoas inscritas no canal. E aí, na hora de escrever o roteiro desse vídeo, eu fiquei pensando, o que eu poderia falar sobre esse assunto? Porque é uma responsabilidade muito grande falar sobre isso aqui no canal para tantas pessoas, assim, porque para mim é um número incrível de pessoas inscritas aqui no canal. E é muita, imagina 756 pessoas dentro de uma sala, é muita gente, né? Só para vocês entenderem o que eu vou querer trazer nesse vídeo referente à comparação e à autoestima, uma forma bem simples para vocês entenderem, uma analogia, que é sobre janela e espelhos. Essas duas diferenças que a gente vai falar sobre aqui hoje para vocês entenderem. A janela é a vida das pessoas, as redes sociais, a vida do nosso vizinho, enfim, até alguém da nossa família mesmo. Então essas são as janelas, né? Acessos a outras coisas, a outras pessoas. E o espelho é onde a gente se olha, certo? É onde a gente olha para nós. Então vai ser essa analogia que eu vou usar hoje, as janelas e os nossos espelhos. Eu vou começar falando sobre a comparação, porque para mim a comparação só vem quando a nossa autoestima tá baixa, né? E aí vem a minha preocupação do século de hoje, né? Que é a gente fica muito nas redes sociais. Aí é onde a gente começa a se comparar demais, onde a gente começa a formar opiniões sobre a vida dos outros, dar pitaco na vida dos outros e a nossa vida mesmo tá no pause, né? A gente tá deixando de viver a nossa vida pra viver a vida dos outros. E não só comparar com a vida dos outros, mas comparar com a nossa própria vida que a gente tinha alguns anos atrás, porque eu falo isso por mim. Às vezes, hoje eu não tenho tanto tempo, mas como eu tinha antes quando eu era solteira, porque eu tenho uma casa, eu tenho outras responsabilidades. E às vezes eu sentia falta disso. E aí eu parei pra pensar que eu não posso ficar me comparando com a Caroline de uns anos antes, né? Que eu tenho que viver minha vida no agora. Não deixar ela pausada e ficar me comparando com outras pessoas ou com a vida que eu tinha antes. Porque a pior parte disso tudo, da comparação, é que uma hora ou outra a gente cai a ficha do play. A gente tem uma vida para viver. E aí é onde os nossos talentos não são mais legais, é onde o nosso corpo não é mais bonito, é onde a nossa vida já não vai fazer sentido, sabe? A minha casa já não é tão mais legal, meu relacionamento já não é tão mais bom assim, porque a gente ficou se comparando com outras pessoas. E eu sei muito bem como é se comparar. Acho que todos nós já presenciamos momentos que a gente acaba se comparando com outras pessoas, mas o que veio mais na minha mente aqui agora é que quando eu morava em São Paulo, eu tinha uma vida, né, que não era a vida que eu sonhava ainda pra mim, e eu vim pra cá, pra Sorocaba, na força do ódio, digamos assim. E já tive outras oportunidades pra vir morar antes pra Sorocaba, mas eu rejeitava todas. Por quê? Porque eu me comparava com uma pessoa da minha família que eu achava que se eu viesse pra Sorocaba, eu ia ter uma vida igual. E nesse caso, não era o fato de, a vida da pessoa era ótima e eu queria ter igual. Não, nesse caso a comparação vem de um outro jeito que eu vou mostrar, que eu vou falar pra vocês. E não importa o tipo de comparação, todas são ruins. Eu quero ter a vida perfeita que aquela pessoa tem. É ruim, porque você não vai ter igual, você não é a mesma pessoa. Ou, eu não vou fazer tal coisa porque eu tenho medo, porque se fulano não conseguiu, eu também não consigo. É ruim também. Então, assim, nenhum tipo de comparação é boa, porque cada um tem a sua história. Não foi à toa que Deus fez as pessoas diferentes, né? Não foi à toa, cada um tem o seu toque especial, entendeu? E eu não vim pra Sorocaba justamente por isso, porque eu achava que aqui era um lugar extremamente sem oportunidade, que eu não ia me dar bem aqui e que São Paulo era o melhor lugar pra mim. Só que não é. Pra mim, não é. Hoje eu descobri que eu vim aqui pra Sorocaba e tudo as coisas foram acontecendo assim,
Eu não sei explicar, mas foi formidável, né? Deus foi muito perfeito comigo. Que eu cheguei aqui, deu tudo muito certo. Minha faculdade, meu casamento, minha casa própria e tudo mais. Então, a gente tem que parar de se comparar com outras pessoas. Tanto parar de querer ter a vida que outras pessoas têm e também ficar se comparando que a pessoa teve uma vida que não é tão legal e você, se fizer as mesmas escolhas parecidas, você vai ter a mesma vida. E não é assim que funciona. Enquanto às vezes a gente perde 1-2 horas, que é o que já aconteceu comigo, observando vidas que eu gostaria possivelmente de ter na internet, a gente tá nessa janela observando a vida dos outros e esquece que a nossa vida tá passando. E que a gente tem, ao invés de ficar na janela olhando outras pessoas, a gente tem o nosso espelho, nossos espelhos em casa, para poder olhar para eles e entender que a nossa vida jamais é menos importante do que a do outro. Uma vez eu li num livro que a pessoa falava assim que a gente nunca deveria deixar a vida de outra pessoa ser mais desejada do que a nossa própria vida. E quando eu li isso, me tocou profundamente. E escrevendo o roteiro desse vídeo, eu lembrei, eu falei, eu tenho que falar isso, porque realmente é a verdade. A gente não pode deixar a vida do outro ser mais desejada do que a nossa própria vida mesmo pra nós. Entende? A gente tem que viver a nossa vida intensamente, mas no sentido de se autoanalisar diariamente e falar palavras de afirmações pra nós. Nem que a gente tenha que escrever palavras de afirmações num caderno e deixar do lado da cama ou no post-it, alguma coisa assim, pra gente se autoafirmar todos os dias. E, gente, a nossa autoestima é um trabalho árduo. É um trabalho onde a gente tem que investir tempo e dedicação. A gente não vai acordar amanhã sendo a pessoa mais alto astral e confiante. Isso daí requer tempo e dedicação, né? Eu aprendi ao longo da vida que deveria ser algo mais natural, mas infelizmente não é. A gente tem que direcionar suas energias para isso. Que tudo que a gente passa tempo cuidando floresce. Tudo que a gente passa tempo cuidando, a gente vai colher resultados bons. Então, se eu me deixo de lado, como que eu quero ter uma boa autoestima, sendo que eu não me cuido? E não falo da aparência, viu? De malhar, de fazer skincare, de hidratar cabelo e etc e tal. Isso é muito importante, faz super bem pra nós. Mas eu não tô falando disso, tô falando assim, de se autocuidar, de ter um momento com a gente, de ler um livro, de falar palavras de afirmação. Porque é muito fácil a gente se denegrir. Eu não sei se eu poderia usar essa palavra, mas é muito fácil a gente falar palavras duras pra nós mesmos. E eu falo isso porque eu faço isso comigo. Às vezes eu tô num dia não tão bom e eu falo palavras duras pra mim mesmo, falando, sabe? Você não tá tão bonita hoje, etc e tal. E quando eu tô, por que eu não me elogio? E quando eu não tô também tão bonita assim, mas por que eu também não me elogio? Porque eu não deixei de existir, de ter minha essência. É só um dia que eu tô de pijama e não quis arrumar meu cabelo e ele tá todo desarrumado. E é isso, só tem esses dias, entende? Mas esses dias passam e a gente não deve definir nós mesmos através desses dias que devem ser isolados. E só serão isolados quando a gente passar a cuidar da nossa autoestima diariamente, falando palavras de afirmação, tendo momento com a gente, porque às vezes a gente investe tanto em outras pessoas, no meu marido, no meu namorado, na minha empresa, porque eu quero ser bem-sucedida, quero ter o meu melhor desempenho. E essas coisas acontecem e dão certo normalmente quando a gente investe tempo, né? Eu não vou ser a melhor profissional na minha área se eu não me dedicar mais, se eu não me der meu tempo para isso, né? Então, a mesma coisa é em questão a nossa relação com a nossa autoestima. A gente só vai melhorar se a gente colocar essas coisas em prática, né? Que é reservar tempo para isso. E começa com calma. Não fica desesperado, falando, mas eu não consigo falar palavras positivas para mim. Vai com calma, começa um dia de cada vez, escrevendo. Às vezes é difícil falar mesmo, né? Mas escreve coisas boas sobre você e você vai melhorar. E é muito importante, sim, a gente encontrar pessoas que nos inspirem, que a gente possa se espelhar nas atitudes. Falar, nossa, aquela mulher, por exemplo, ela tem um cargo muito importante na empresa e eu admiro ela, eu me inspiro nela. Mas é muito perigoso quando essa
essa inspiração torna a comparação, entendeu? A gente tem que tomar cuidado com isso. Então a gente não pode, a gente tem que encontrar pessoas que nos inspirem, mas tomar cuidado para essa inspiração não tornar comparação, porque a gente nunca vai ser igual a ninguém. E agora eu quero falar da parte mais importante desse vídeo, que é sobre os nossos espelhos. Inclusive, parece que eu não tenho em casa, né? Que eu olho no cabelo. Ai, eu amo quando ele fica assim. Só é difícil de domar, né, esse leão. Mas ele é o meu xodó. Ai, eu quero falar uma coisa com vocês também sobre cabelo, por exemplo. Eu vou chegar lá. Esse assunto é em questão à autoestima. Vamos focar na comparação. Veio uma história aqui na minha cabeça agora, que nem tava aqui no roteiro. Que quando eu tinha meus 15 anos, um namorado de uma prima minha, que pra quem não sabe, eu morei com vários tios ao longo da minha vida, e automaticamente tinha vários costumes, várias regras cada casa, então eu tinha que ir me readaptando sempre, e cada pessoa queria implementar pra mim o que era verdadeiro pra ela, e todas queriam me fazer mega bem, mas ao longo dos anos, depois que eu atingi os meus 18, 19 anos, eu fui entendendo que eu poderia me encontrar sem deixar que as pessoas me comparassem com outras ou com elas mesmas e sem eu ficar me comparando com outras pessoas também. E essa história, engraçado porque minha prima namorava um rapaz e um dia ela me contou que esse rapaz falou pra ela que ela não poderia usar mochila, que mulheres não usavam mochilas, que só meninas usavam mochilas. Ou seja, se ela quisesse se mostrar que ela era madura, ela teria que usar mochila. Ela teria que usar bolsa, não mochila, porque mochila era coisa de menina, de colégio, etc e tal. Isso ficou na minha cabeça durante anos. E foi recentemente que eu descobri que eu não preciso usar um salto, que eu não preciso usar uma roupa de alfaiataria, apesar de ser maravilhoso. Eu não preciso usar bolsa de marca ou simplesmente uma bolsa pra ser mulher. Eu não preciso disso, gente. Eu posso usar muito bem uma mochila, usar um tênis, uma calça jeans e ser a melhor esposa do mundo, ser uma melhor dona de casa, ser uma ótima mãe. Eu não preciso colocar joias e ter meu cabelo sempre impecável pra ser uma mulher. Eu sou mulher independente das roupas que eu visto. Eu sou responsável e eu sou ótima no que eu faço, nas minhas responsabilidades, independente da minha vestimenta. Então, não deixe outras pessoas também te compararem com algo que pra elas fazem sentido. E por muito tempo, eu fui nessa linha de raciocínio, viu? Eu fui na linha de raciocínio que eu teria que, pra ser mulher, pra as pessoas me olharem e ver que eu era responsável e que eu tava amadurecendo, eu precisava usar salto, que eu precisava usar vestido, que eu precisava usar roupas mais sociais. E não é verdade. Eu posso ser madura e responsável usando meu tênis e minha mochila sem problema. Bom, agora a gente vai entrar no assunto de autoestima, porque a comparação é o motivo principal da gente ter uma autoestima baixa ou não tão alta assim. Por muito tempo, que eu falei pra vocês, eu me comparava com outras pessoas em questão à estética. Quem não viu meu outro vídeo, eu vou deixar linkadinho aqui, eu falei que eu fiz uma cirurgia na orelha de otoplastia. A minha orelha era extremamente pra frente, a famosa orelha de abano, de Dumbo, como me chamavam no colégio. E por muito tempo isso me machucou de verdade, porque era quem eu era, não tinha como mudar naquela época e eu tinha que conviver com aquilo. E era muito difícil, porque aqui, nessa parte do meu rosto aqui eram sempre o que mais me incomodava, minha orelha e meu cabelo. Meu cabelo não era fácil de cuidar, ele sempre foi rebelde, sempre foi cacheado, que é o que cabelos cacheados são, eles têm vida própria, entendeu? E eu não sabia lidar com isso, e aí o que eu fazia? Progressiva, pintava o meu cabelo porque eu não gostava da cor, porque uma coisa vai puxando a outra. Se a gente der espaço, uma brechinha pequenininha pra algo pequeno, que seja seu cabelo é cacheado, você poderia resolver alisando, que foi um dia que alguém me falou ao longo da minha vida que eu tinha um problema e que eu tinha um jeito fácil pra resolver, que era alisar meu cabelo. E eu alisei. Eu acreditei que eu tinha que ser dessa forma. Então eu tinha um problema de autoestima por causa da minha orelha ser de Dumbo, pelo meu cabelo ser cacheado e não ser igual das minhas amigas na escola, que eram todas lindas, lisos, impecáveis e no lugar. A questão da autoestima tem duas vertentes. Uma que eu fiz, que o outro que é a nossa cabeça, né? Nossos pensamentos, nosso psicológico. A vertente do físico é que, apesar de eu ter nascido com a orelha de abano, eu lembro os meus primos fazendo musiquinhas, brincando comigo, aquela brincadeira super saudável de criança, né? De fazer bullying, etc e tal.
realmente aquilo não me agradava. Então, assim, a vertente do físico é: isso te agrada ou não te agrada? Tire as pessoas da jogada, sabe? A orelha me incomodava mesmo ou me incomodava porque os outros falavam? Não, me incomodava mesmo. Então eu fui lá e resolvi quando eu pude, com 24 anos de idade. Não tinha condições financeiras de fazer isso antes. Então eu resolvi quando eu pude, eu coloquei isso como uma meta, juntei o dinheiro e fui lá e fiz, e foi a maior realização do meu sonho. Então, assim, tem a vertente do físico, mas tem que pensar, isso realmente é por mim ou por outra pessoa? E tem a vertente do psicológico, né? Porque tem pessoas que vão trabalhando no seu psicológico ao longo dos anos e vão te colocando barreiras que talvez você jamais se colocaria. Então, tem que começar a trabalhar na sua cabeça e entender que só tem uma única pessoa que merece ser seguida e merece que a gente se compare, que é Jesus, né? Não tem como não falar dele quando o assunto é seguir. Ele é perfeito. Ele é o único modelo que é inatingível e real ao mesmo tempo. Então, na vertente do psicológico, a gente tem que cuidar da nossa cabeça. É aquilo que eu falei sobre a gente fazer afirmações diariamente sobre nós mesmos, coisas boas, nos elogiar, E uma coisa que eu aprendi com uma amiga minha, a Jéssica, que é a gente comemorar pequenas vitórias. Por que as pessoas não comemoram pequenas vitórias e quando acontece uma coisa pequenininha ruim, a gente engrandece aquela coisa ruim? Então, comemore coisas pequenas, tá? Sabe? Pequenas conquistas. Nossa, hoje eu consegui acordar cedo. Pra mim é uma vitória, porque eu odeio acordar cedo. Então, assim, eu vou comemorar essa conquista com pequenas coisas. Ou que seja mesmo uma promoção. Saia pra comemorar. Comemore, gente, as pequenas coisas, porque isso vai trabalhando o seu psicológico, entendeu? Isso vai melhorando a sua autoestima com você mesmo e a sua capacidade de fazer sempre mais. A gente não pode achar que a janela é muito mais interessante do que se olhar pro espelho. A gente não pode ter medo de enxergar o que a gente é realmente. E a gente só vai parar de se comparar com outras pessoas e automaticamente melhorar a nossa autoestima a partir do momento que a gente se olhar pro espelho e se enxergar, e se aceitar, e se entender. Entender que o nosso limite é diferente do limite do outro. Entender que a nossa prioridade é diferente do outro. Não tem problema nossas prioridades, nossos goals, nosso jeito de ser diferente do outro. Aliás, tá aí a graça da vida. Tá aí a cereja do bolo, entendeu? É o nosso diferencial. Isso é incrível, a gente tem que amar esse diferencial nosso. E quando a gente olha para o espelho, a gente já entendeu que não pode ficar olhando para as janelas e se comparar com outras pessoas ou com vidas que nós não temos mais. Quando a gente começar a olhar para o espelho e não gostar do que tá vendo nele, a gente tem que parar e começar a se programar, a se planejar para começar a lutar contra isso e para melhorar. Mas tudo que eu falei pra vocês aqui faz total sentido pra mim e eu tento colocar diariamente na minha vida. Não pensem que é fácil pra mim ter autoestima boa, porque não é. Por muitas vezes eu também não tenho. E vou ser sincera pra vocês, por muitos e muitos e muitos anos eu nunca tive problema com o meu corpo. Sempre tive problema com a parte da minha cabeça, cabelo e orelha. Mas com o meu corpo eu nunca tive. E desde quando entrou a quarentena, eu encontrei essa dificuldade de ter problema com o meu corpo, de começar a olhar partes do meu corpo que não me incomodavam, aquela partezinha da cintura, aquelas gordurinhas assim nos laterais, a famosa pochete que antes não aparecia direito, porque eu acho que a vida era tão corrida e tão, vivida dignamente, digamos assim. E por muitos meses eu fiquei olhando pro meu corpo no espelho e só reclamava dele. Pro meu marido, falava, não tô gostando, eu nunca tive problema com isso, porque eu tô tendo problema com isso agora? E aí eu entendi que não bastava eu ficar me preocupando com o meu corpo e reclamando dele ao mesmo tempo, sem fazer nada. Eu tinha que ir pra ação. Então eu fui pra ação e comecei a fazer natação e não mudou meu corpo, tá a mesma coisa ainda, não me agrada. Mas eu tô num processo de aceitação também. E é isso. Então, se vocês sigam pessoas nas redes sociais que não são reais, né, que tentam mostrar a perfeição de tudo, eu aconselho a parar de seguir. Façam uma limpa, se reconectem com vocês mesmos, façam listinhas de palavras de afirmação, parem de viver a vida de vocês no pause. Parem de viver a vida de vocês no pause, não, né? Não, tá no pause, não tem como ser vivida. Não deixe a vida de vocês no pause, olhando pra janela.
coloca no play e façam autoanálises. Autocuidado, né, gente? Porque a gente para... uma vez, assistindo um filme, é Quarto de Guerra o nome, assistindo esse filme, a mulher falava assim pra uma outra jovem, falava, você tem tempo de ficar brigando com seu marido, mas você não tem tempo de orar. É isso. Aí ela parou pra pensar e falou, realmente? Eu falei, pois é. E a mesma coisa que eu tento levar isso sempre para os outros aspectos da minha vida. Eu tenho tempo pra reclamar de mim, mas eu não tenho tempo pra me melhorar. Eu tenho tempo pra me criticar, mas eu não tenho tempo pra falar palavras de afirmação e que me deixem com autoestima boa. Eu tenho tempo pra comer muitos lanches, mas eu não tenho tempo pra cuidar da minha saúde. Então, assim, vamos colocar nossas energias e nosso tempo naquilo que realmente é significativo pra gente. Bom, acho que eu já fui pra uma outra linha de raciocínio aqui no vídeo, mas eu espero profundamente que vocês tenham gostado, tá bom? Eu falo demais, acho que vocês já repararam. Ai, gente. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, se fez sentido pra você e se tem alguém precisando ouvir sobre esse assunto, compartilha com ela. Se você não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva. A gente tá indo pra segunda meta de inscritos, que é 800. Então a gente tá quase lá, de 800 pessoas incríveis aqui no canal. Tô muito feliz. Eu tô muito feliz, sério. E eu espero poder trazer assuntos assim, mais que nos conectem um com o outro aqui no canal, tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!